Bom, o assunto de hoje é um assunto de certo modo conhecido por nós, leigos da igreja, mas ao mesmo tempo às vezes me parece desconhecido de grande parte das pessoas. Sacramento do matrimônio é casamento, mas ao mesmo tempo não é casamento. Você vai falar, Leandro, que coisa confusa. Para o que eu quero dizer, eu não consigo encontrar uma outra palavra para dar essa definição, porque muitas pessoas se casam, mas poucas ou vamos dizer menos do que o que deveria ser, entende a realidade do que é um casamento verdadeiramente e, consequentemente, não participam do sacramento do matrimônio ou participam sem compreender o que seja o sacramento do matrimônio. Eu disse que ia, e assim o farei, vou falar sobre alguns assuntos, então eu duvido que nós vamos terminar a aula hoje, além de ter algumas páginas aqui, nós temos alguns assuntos a tratar sobre o matrimônio. Por quê? Porque é o caso, é o fato que nos atinge. Seja porque você está casado, seja porque está solteiro, seja porque por alguma razão está separado, ou tenha entrado, e isso é um dos assuntos que a gente vai tratar falando do sacramento do matrimônio, dentre eles o processo de nulidade matrimonial, que é algo que ainda é pouco mencionado e divulgado, e eu penso que ele deveria ser mais mencionado. Algumas pessoas acham que isso tornaria por conta de pessoas às vezes muito permissivistas dentro da igreja, que não analisariam os casos com seriedade, mas eu penso que não. Eu penso que nós precisamos confiar que a igreja tem sabedoria para julgar estes casos e fazer a coisa de forma correta, e não simplesmente a gente achar que tem pessoas que não prestam, então elas vão tornar isso aí uma coisa qualquer e vai começar a validar até de coisas que não deveria validar. Não acho que a gente chega nesse ponto, mas acho que isso tem de continuar sendo divulgado pela necessidade de um tempo onde nós vivemos e que o que mais vemos é imaturidade, de nossa parte, da parte do outro, e que a igreja sabiamente está analisando esses casos. Mas o fato é que isso é um ponto em meio a tudo isso. Como hoje em podcast eu estava falando sobre esse assunto, é claro que ainda está fresco aqui na memória. Mas vamos começar do começo para a gente poder fazer essa análise do sacramento propriamente, compreender o que ele é. Já que falamos da ordem, faz sentido falar do outro sacramento de missão, que é o sacramento do matrimônio. Ele foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher. Entendeu? O matrimônio, casamento, aí, por conta da lei, por conta de coisa, o pessoal permite algo diferente disso. Mas no sacramento do matrimônio não há saída. É algo que ocorre entre homem e mulher, essa união. E lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de educarem cristamente seus filhos. Isso é casamento. Casamento prevê um homem, uma mulher, e prevê que, além desta união, ela precisa buscar a santificação do casal, a salvação da alma. Ela é uma missão, por quê? Porque ela terá filhos, ou filho, porque a gente também nunca sabe
depende muito. Quando a gente fala isso, às vezes o pessoal pensa, puxa, mas e casais que não podem? Então, pode ocorrer isto. Pode ocorrer estas situações e o casal não pode ter filho. Mas aí a gente precisa analisar caso a caso, situação a situação, né? O matrimônio foi instituído. O sacramento foi instituído por Jesus. Agora, o matrimônio ele foi instituído pelo próprio Deus no paraíso, com Adão e Eva. Ali o casamento surgiu. Tal é o tamanho desse sacramento que até nas orações, e quem casou na igreja sabe, ou quem já viu o casamento sabe, que o próprio padre na oração, quando ele estende as mãos, ele fala assim: sacramento esse que nem o pecado original foi capaz de derrubá-lo. Por isso que, né, o demônio continua a investir contra a família. Porque ele perdeu lá, ele continua perdendo aqui, ele vai perder aqui também. As famílias vencerão. As famílias serão o sinal da vitória de Deus sobre o mal. A família. É necessário que as famílias sejam esse sinal da vida, né, para a continuidade, a vida da igreja, a vida de fé dos irmãos. Não tem outro caminho, né? Então, enquanto se investe contra a família, nós precisamos ser esta resistência e lutar pela família. O sacramento do matrimônio significa união indissolúvel de Jesus Cristo com a sua santa igreja, sua esposa e mãe amantíssima. Né? A gente sabe que no final de Apocalipse, lá fala, a esposa diz, vem para encontrar o noivo, né? Então é essa correlação que nós fazemos da igreja com nosso Senhor e de marido e esposa, né? É essa ligação que nós temos. Eu não sei se vocês estão com a Bíblia aí. Eu vou pedir para vocês pegarem a Bíblia daqui a pouco, tá? Nós vamos dar essas disposições gerais aqui e nós vamos analisar uma parte bíblica, um capítulo de Efésios. E é muito bom, porque nós, né, tirando este que vos fala, perguntei se o Binho estava e o Binho não está, mas como nós temos as mulheres aqui, né, tenho muito prazer de meditar com vocês exatamente aquela passagem bíblica que ninguém entende porque não quer entender, porque fica querendo criar o que a Bíblia não está dizendo, mas que é aquela famosa passagem do a mulher deve ser submissa ao homem. Nós vamos ler aqui daqui a pouco. Então você já deixa a sua Bíblia aí separada em Efésios capítulo 5, porque nós vamos ler isso. Tá? E eu sei que isso causa, né? Como assim, né? Submissa, o que quer dizer isso? Quer dizer que o homem vai colocar um cabresto em você e vai dizer e você tem que fazer, né? E quando ele disser, vai falar que nem aquele... eu recebo um monte de reels. O Frei Gilson foi cancelado por isso. É porque as pessoas querem interpretar ao seu modo, né? É porque para essas pessoas, quando o Frei Gilson falou de auxiliar, é o que está na Bíblia. Mas o auxiliar, o dar auxílio, o ser suporte, o ser submissa, não é como as pessoas interpretam hoje. Ele não está dizendo que você tem um cargo menor. Ele não está dizendo que você é abaixo do homem. Porque nem a Bíblia fala isso, e quando ele usa essa expressão, logo depois fala assim, não é o homem, a mulher foi criada do lado do homem para que não tivesse sido feito do osso abaixo para que não ficasse abaixo dele, nem feito da cabeça para não ficasse acima dele, mas para que os dois tivessem igual dignidade. Quem não entendeu isso, não entendeu. Aí não adianta, você pode usar a expressão que for, porque na cabeça dessas pessoas do mundo, eles gostam da guerra dos sexos. Então, não basta para uma cabeça revolucionária conseguir os mesmos direitos. Eu sei que quando, né, às vezes converso aqui com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente comenta dessas maluquices que ocorrem aí fora, e é lógico que elas falam, olha, isto aqui ocorreu uma injustiça com a mulher. Então, quer dizer, ali a mulher foi colocada abaixo. Não é para ser colocada abaixo, é para estar na mesma estatura. Mas as pessoas que ficam gritando por aí
não pensem que elas pensam que nem vocês, mulheres normais. Elas querem supremacia. Porque é natural de uma cabeça revolucionária. Primeiro você fala buscando os direitos. Depois que esses direitos são conquistados, você acaba o movimento, aí essas pessoas morrem de fome, que eles vivem disso, viu? Eles vivem de doações internacionais, ONGs feministas, entre outras. Né? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, né, do caso que explodiu nos Estados Unidos a respeito da USAID, que é um órgão dos Estados Unidos que faz doações vultuosas para vários países do mundo, para que seria ações filantrópicas, de auxílio em alguns locais. E essa foi a defesa. Não, mas veja, a gente manda vacina e dá auxílio de saúde, né, num país específico assim assado. Sim, mas foi descoberto que os caras estavam financiando ONGs, né, para todo tipo de coisa, inclusive para esse tipo de movimento. É disso que o Felipe Neto está envolvido? É disso que o Felipe Neto está envolvido. Né? No caso dele, ele recebeu dinheiro para fazer pesquisas, para fazer campanha, onde, assim, não era, né? Não era isso que um grupo que diz que vai fazer checagem, né, para ver o que é verdade e o que é mentira, não deveria atender para grupo nenhum. Mas aí não dá, né? Não tem como. Você chegar para mim e falar assim, ah, não, ó, mas tem o, qual que é? Tem um de um patinho lá. Ah, Agência Lupa. Agência Lupa, o cara que coordena, que comanda, chama-se Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto só tem uma coisa que eu bato palma para ele é palmeirense, pronto. E para por aí. Mas ele tem linha política, ele defende A e não B. Você acha que ele vai pegar e vai ter o mesmo critério de um para o outro? O Facebook, o Instagram, o YouTube, não tem. Tava barrando aí vozes de pessoas, ah não, porque não sei o que, o cara mentiu. Aí você vai ver, não mentiu. O cara colocou o fato e alguém se incomodou, pronto. Né? E aí, logicamente, essas ONGs, né, também, como os grupos pró-vida chamam de cultura da morte, também trabalham. Então é muito complicado isso. E aí vamos lá, por que se diz que o vínculo do matrimônio é indissolúvel? Ele é indissolúvel. Quer dizer, ele não pode se quebrar senão pela morte de um dos cônjuges. Porque assim estabeleceu desde o começo, e assim o proclamou solenemente Jesus Cristo nosso Senhor. Mateus 19, tá? Aquela famosa discussão de Jesus com os judeus, falando que queria entregar... Não, a gente pode entregar carta de repúdio para a mulher, né? Ele falou, não, peraí, Moisés definiu isso porque vocês são tudo cabeça dura. Mas isso não foi desde o princípio. Desde o princípio, Deus criou o homem e a mulher em igualdade de condições. Um não está acima do outro, né? Mas possuem papéis. Claro. Gente, hoje em dia, até isso que eu estou dizendo, homem e a mulher para casar, já é considerado crime por algumas pessoas. Né? Eu não precisaria nem questionar essa questão do homem, da mulher, do papel de um do outro. Mencionar os papéis, dependendo do que falo, algumas pessoas consideram crime. Mas se eu já digo o que está ali na Bíblia falando Deus criou o homem e a mulher, já dá briga. Teve uma pastora, cantora, que ela estava num show e ela pegou, abriu a Bíblia. Eu acho que provavelmente tinha alguma coisa a ver com o que ela ia cantar. Ela pegou e falou, Deus criou o homem e a mulher em igual dignidade. O que aconteceu? Processaram ela. Por quê? Porque agora não. Como é que é assim? Meu filho, vocês não fizeram... Vocês do gênero, a turma do Todes, não provou absolutamente nada. Né? O que tanto se alardeia do é científico, esta teoria não se provou. Tanto não se provou que agora várias empresas, né, que tinham as suas políticas da sigla DEI, ou DEI, né, em inglês, que seria de diversidade, inclusão. Os caras estão parando com isso aí. Várias empresas. Por quê? Porque não pegou. Porque, historicamente não, nas análises, mas existem pessoas com, preste bem atenção, com disforia de gênero, que é aquela pessoa que, né, psicologicamente, mentalmente, passa mal e não sei o quê,
porque é um homem e tem todo um negócio achando que é mulher, ou o contrário? Tem. Qual é a porcentagem disso? 0,004 no mundo. Isso é a porcentagem mundial. Então pega e multiplica isso por 8 bilhões, você vai ver quanto tem de pessoas com disforia de gênero no mundo. Aí do dia para a noite todo mundo começa a achar coisa. Por quê? Porque agora não vale o que é biológico, vale o que eu estou sentindo. Aí o que começou a acontecer? O que está acontecendo agora em crimes por aí? O cara vai lá, bate na mulher. A polícia chega, pega ele, prende. Não, mas vocês não podem me prender. Por quê? Não, foi só uma briga entre mulheres. Eu me sinto mulher. Durma com essa. E para piorar, se eu não me engano é na Inglaterra, não é no Brasil ainda. Mas lá os caras agora, o policial que se declarar, né, mulher, ele pode fazer vistoria física, sabe? A pessoa, você vai entrar no estádio, no show, e tem alguém para fazer a vistoria em você. O cara, se ele disser que ele é mulher, ele é mulher. Entendeu? Então, não vale o que eu sinto, não vale o que é efetivamente. Por quê? Porque alguém começou a determinar, né, a criar essa estrutura de que vale o sentimento, a sensação momentânea. Né? O cara comete um crime e depois diz que é mulher para ir para uma cadeia onde só tem mulheres. E aí começou a aumentar o número de estupro dentro de cadeia. Coincidência? Né? Nem preciso falar do esporte. Não vejo feminista brigando por isso, não. Então, o que está acontecendo em alguns locais é que uma geração de feministas mais antiga tem tido brigas com os grupos dito transgênero. Então está tendo briga entre as feministas e os transgêneros. Por quê? Porque as mulheres começaram a perder espaço. E não é só no esporte. Até Miss, gente. Até Miss. No Brasil isso ainda não acontece, tá? Mas isso já acontece, Estados Unidos, Inglaterra, outros países da Europa, em que as feministas mais raiz estão batendo de frente com o pessoal do trans. Por quê? Porque começou a perceber, espera aí, nós lutamos por um espaço, aí agora você, homem, está tomando o nosso espaço. Mas esses absurdos já acontecem no Brasil. Teve um concurso de mulher do rodeio, não sei o que, acho que foi Goiás, Goiânia, sei lá. Quem ganhou foi um cara. Não dá, né? Ah, Leandro, mas isso não é um matrimônio. Sim, mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Porque uma das coisas que se tenta forçar é falar, não, ó, eu sou mulher verdadeira. O cara falando que é mulher de verdade. Bom, se ele é mulher de verdade, então poderia haver o casamento? Não, não pode, a igreja não aceita. Inaceitável. Então, é homem e mulher no sentido biológico do termo. Mulher, mulher. Né? Não só no RG. Também no cromossomo. É XY. É XX, né? XX e XY. Então aqui, é isso. No matrimônio cristão, poder-se-ia separar o contrato de casamento do sacramento? Não. No matrimônio entre cristãos, não se pode separar do sacramento, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Eu não posso pegar e só casar no civil. Eu preciso, como cristão, como católico, casar verdadeiramente. Porque, para eles, o matrimônio não é outra coisa senão o mesmo contrato natural elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento. Então, quer dizer, para um cristão, ele precisa entender que ele precisa das duas coisas e essas coisas são inseparáveis. Dúvida, tem pessoas que mudam de nome na certidão e tal. Será que muda o gênero também? Ainda nesses casos, a igreja não aceita. Não, a igreja não aceita. Ele pode mudar de nome, juridicamente ele vai ser chamado de mulher, né? Mas ele tem um passado, né? Essa pessoa tem uma certidão de batismo. Essa certidão de batismo não será mudada, né? Então não tem essa conversinha aí, né? Então. E outra, digamos que conseguisse de algum modo falsificar e tudo mais.
né? Digamos que conseguisse falsificar, até porque, gente, a certidão é muito simples, né? E aí ocorresse um casamento entre, né, um homem e um homem que se declara mulher, né? Colocou cabelo, né? Mudou tudo, fez prótese e tal, trocou, atirou até o genital e tudo mais. Casou e ninguém pegou a princípio. Casou na igreja. O padre fez o casamento, as pessoas foram. Esse casamento é nulo, mesmo que o padre não diga, tá? Deus está vendo, gente. Acabou. Não é nulo, veja, não é nulo ou é válido alguma coisa porque a igreja disse. Mesmo que a igreja não pegue, já é. Da mesma forma como a gente diz que tem algumas pessoas que talvez nunca serão elevados, vão ter imagens dessas pessoas, mas terão vida santa. Então é isso. É nulo esse casamento. Igual, né? Não sei se vocês vão assistir, mas igual o final do Conclave, final do filme, o filme Conclave. Cria-se todo um drama por conta do que lá acontece e bastava simplesmente falar assim: ah, então vocês hein, tá nulo, não valeu nada que você viveu, tal, tudo, sua vida foi uma mentira, pode ir embora, né? Mas, né, quiseram criar um drama, um choro e ranger de dentes. Então, entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja sacramento? Entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja o sacramental. Quer dizer, você tem que receber o sacramento, senão não vai. A pessoa tem que casar na igreja. Esse é o válido. Ah, não, mas nós já casamos aqui, então agora você precisa tornar. É o que eu falo para os meus queridos crismandos, que são casados. Nós não estamos negando que ele está casado, mas ele ainda não tornou sagrado esse casamento. O que é que faltou na cabeça dessa pessoa? Teve filho, ele está vivendo a vocação, mas ele não aceitou a vocação. Olha que loucura isso. Isso para nós é levado como coisa normal, mas não poderia ser aceito no sentido ordenado da coisa, né? Quando a gente pensa nos padres, você jamais concordaria que eu acordasse do dia para a noite e falasse assim: agora eu sou o bispo, né? E aí começo a celebrar como se eu fosse o bispo, como se eu fosse o padre, né? Começasse a pregar como se eu tivesse a autoridade para ensinar sem ninguém me dar esta autoridade. Do nada eu caio da cama e falo: sou bispo, sou padre, e começo a pastorear meu povo. Todo mundo já acha que isso é um absurdo. Se bem que não acham, né? Já tem 500 anos que o pessoal não acha que isso também é uma ruptura, igual as pessoas casarem fora da igreja. Mas ainda quem casou fora da igreja pode tornar sagrado. Agora quem está se sagrando, batendo no peito e dizendo que é bispo, dizendo que, né, que pode pastorear o seu povo, esse está cometendo um pecado, porque ele não tem autoridade para tal. Ninguém o sagrou para isso. Ele não recebeu o sacramento para isso. Então é importante que nós compreendamos que o casamento tem esse valor. Por quê? Porque ele é uma vocação. Ele é vocação. Curso de noivo, isso é pensamento meu, tá? Estou pensando alto. Curso de noivo tinha que demorar um pouco mais. A princípio, pessoas que namoram deveriam ter um curso de namoro. Por quê? Porque a gente não entendeu o que é namoro. Mas isso aí não poderia ocasionar términos de namoro? Sim. Mas é melhor que termine enquanto está namorando do que chegar lá na frente e falar: ai, não amo, não quero. Umas criancice. Né? Para que a gente amadureça o relacionamento. Veja. Vamos só completar aqui e a gente fala da questão do que é namoro, o que é noivado, o que é casamento. Quem são os ministros do sacramento do matrimônio? Essa é a grande pergunta, hein? Quem celebra o casamento não é o padre, gente. Isso, são os noivos.
O padre é a testemunha maior que representa a igreja. Os esposos que reciprocamente conferem e recebem o sacramento. Veja que eles que falam lá aquela parte. Recebe esta aliança, sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, Leandro Cajado da Silva, te recebo, minha esposa, prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te por todos os dias de minha vida. É o noivo. E a noiva, que a noiva também repete essas palavras, né? Chorando ou rindo. Minha mãe foi rindo. Minha mãe que qualquer coisa chora. Você olha as fotos, ela tá rindo. Eu perguntei, o que é esse? Essa risaiada toda aqui. Não sei, bateu, deu vontade de rir. Aí ela falou que ela só chorou quando viu minha madrinha. Que aí a minha madrinha já estava todinha, né? Vermelha de chorar. Aí ela começou a chorar também. Mas até lá ela riu o casamento inteiro. Este sacramento, porque conserva a natureza de contrato, é administrado pelos mesmos contraentes, declarando na presença do próprio pároco ou de outro sacerdote devidamente autorizado e de duas testemunhas que se unem em matrimônio. O casal não precisa, rindo de nervoso, ela provavelmente estava rindo de nervoso. O casal não precisa ter 8, 10, 12 padrinhos, basta ter um casal de cada lado. Como foi o casamento da minha irmã. Né? Tinha algumas pessoas, mas só precisava de um casal do noivo e um casal da noiva. E pronto, eles que assinam lá. Esse é o casal de padrinhos. É claro que quando você tem casamento religioso, né, tem toda aquela estrutura, quando você tem muitos convidados, não costuma ter só um casal de cada lado, costuma ter 3, 4, 5, 8 padrinhos, né, fazendo aquela fila bonita, né, e nós não vamos reclamar aqui, tem algumas igrejas que exigem ou pedem para que se tenha uma quantidade específica, porque senão sai do altar, né. Eu já ouvi que já teve casal, coisas que o povo faz nos casamentos, as maluquices que a galera faz, né? Teve casal que chamou assim uma quantidade absurda, então é lógico que o pessoal não ficou lá na frente, ficou nos bancos, mas assim, chamou uma quantidade gigantesca. Mas quando você vai analisar a história, você vê que a motivação era uma só. Esse povo queria presente. Então chamou um monte de gente de padrinho para ganhar um monte de presente. Né? Não façam dessa maneira. As pessoas dão presentes. Fiquem tranquilos. Nem que grande parte aqui já casou. Não faça isso, tá? Quem ainda não casou, não faça esse tipo de coisa. Né? Cobrar ingresso para o casamento, né? Ah, olha, você tem que ir para casar. A gente vai casar, vai põe no convite lá. Ó, a gente tá pedindo que cada pessoa doe. Aí põe um valor absurdo. Você fala, meu, isso aqui é um ingresso? É um show? O que é isso aqui, né? É mais caro que show de algumas bandas aí, né? De alguns grupos aí que o povo vai ver de show. É confuso, né? Então, se o padre não é ele que celebra, é a bênção que o pároco dá aos esposos não é necessária para constituir o sacramento. E vê que ele dá aquela bênção. Lembra quem casou que o padre põe a estola sobre a cabeça, né, sobre as mãos, sobre a aliança e tal. Essa daí não, né? Mas ela é dada para sancionar em nome da igreja a sua união e para atrair sempre mais a bênção de Deus sobre o casal. Muita história absurda, viu? É isso mesmo. Então, quem contrai matrimônio, quer dizer, quem vai casar, que intenção tem que ter? Primeiro, e mais importante, de fazer a vontade de Deus que o chama a tal estado de vida. Segundo, de procurar nele a salvação da própria alma. Não é para fugir. Como agora, eu não sei, parece que diminuiu, porque aí eu vejo os casais juntos. Mas eu vi por um tempo, ou ia só a esposa, ou ia só o marido.
para trabalhar na igreja e falava, não, Deus cuida. Não, meu filho, quem tem que cuidar é você, foi Deus que colocou tua família. Vá cuidar. Ah, mas eu quero servir na igreja. Ok, traz sua esposa. Traz seu marido. Se o seu marido, se a sua esposa, seus filhos não estão sendo cuidados por você, o marido tem culpa. A esposa tem culpa. Não, mas quem prega é ele. Ok, então ele prega, mas o seu acompanha. Ah, não, mas não vai dar. Uma viagem, um evento, ok. Mas o que nós víamos às vezes era do cara largar. Ou da mulher. Né? Mulher largar. Aí você pergunta, mas irmã, pô. Deus cuida. Desculpa. Isso é preguiça tua de não cumprir a tua missão. Tua missão é cuidar da sua família. De nada vai adiantar você ganhar o mundo. Ai não, mas Senhor, ó, salvei. Mas peraí, mas o seu filho, o seu marido que era para você cuidar, você não cuida. Isso quando a gente não ouviu, né? Já completando com mais uma história absurda, de casos que a pessoa começa a fazer e daqui a pouco a gente fica sabendo, ai, foi traído, foi traída. Por quê? Ah, não estava em casa, não comparecia, o cara foi procurar fora. Não estou justificando. É errado o que essa pessoa fez. A traição é um absurdo. Tá errado. Mas para de dar bandeira. Né? Você vai junto e todo mundo acompanha. Ah, mas você é o pregador. Ok, ele prega, mas ele precisa ter esse apoio. A pessoa dentro de casa que não foi para a missão tem que ser esse apoio. E ele precisa entender que essa pessoa também precisa ser evangelizada por ele. Ah, o cara é pregador, mas dentro de casa não é. Então tem alguma coisa errada aí. Ou ele está fugindo do seu compromisso, como aquelas pessoas que a gente falou quando eu falou do pecado da preguiça. Sabe aquelas pessoas que só vivem para o trabalho? Né? Fica lá enfurnado no trabalho. Ele está fugindo de algum outro compromisso. Ah, ele é muito bom. Nossa, ele fica aqui até 10 horas da noite trabalhando. Ele está fugindo de alguma coisa, de algum compromisso. Porque não é possível. Tem épocas que trabalha mais? Tem, mas alguma coisa está acontecendo aí. E terceiro, que é a intenção de quem contrai matrimônio: educar cristamente os filhos, se Deus lhes der. Por que a gente diz se Deus lhes der? Porque pode acontecer de não nascer. No período em que fiquei casado, né, depois veio o processo de nulidade e disse que não valeu. Ok, mas de fato ocorreu. O fato ocorreu, estava lá. Botei aliança no dedo. Aí aquilo lá, a igreja disse, ó, viveu, mas aquilo ali não valeu. Não era válido. Está nulo. Ok. Não nasceu bebê porque não nasceu. Porque podia ter nascido. Né? Desde o começo a conversa tinha sido muito clara. Ninguém vai poupar e guardar nada. Não tem essa de, não, vamos deixar para depois, vamos viajar e fazer. Não, se nascer filho, vai junto na viagem. Acabou. Isso era muito claro. Né? Mas nasceu? Não nasceu. Porque Deus não quis. Porque poderia ter nascido. Né? Quase nasceu, perdeu. Né? Com 10 semanas. 2018. Acontece. Né? Poderia ter nascido. Entendeu? De que maneira devem dispor os esposos para receber com fruto o sacramento do matrimônio? Para receber com fruto o sacramento do matrimônio devem encomendar-se de todo o coração a Deus, para conhecer a sua vontade e para alcançar dele as graças que são necessárias em tal estado. Quer dizer, tem de estar em oração, apresentar um ao outro em oração, apresentar para Deus. Consultar os próprios pais, né? Rogo a Deus, né? Eu sei que vocês têm boas famílias, então sei que consultaram os pais de vocês, ou consultarão pai ou mãe, né? Ou outros familiares, irmãos que tenham sabedoria que podem ajudar, né? Antes de chegar ao noivado, como exige a obediência e o respeito devido aos mesmos. Quer dizer, procure os pais antes de vou noivar, né? É um passo importante, então consulte, né? E quem já casou, espero que tenha consultado para dar o passo, né? Preparar-se
com boa confissão, até mesmo uma confissão geral se necessário, que seria a confissão de toda a vida, né? Quer dizer, tudo que você fez, tu coloca lá na confissão e proclama isso, né? Vai lá, conta tudo pro padre e tal, se limpa para poder iniciar uma vida nova, que é uma vida nova mesmo. Não é mole não, não é fácil. Lê, depois pode falar um pouquinho sobre a questão dos casais que de alguma forma previnem ou escolhem não ter filhos. Queria saber sua opinião baseado no que a igreja diz. Tá, a gente já fala. Estou terminando aqui, eu já falo isso. Evitar toda familiaridade perigosa de trato e de palavras. Não ficar se procurando antes de casar, né? É isso aí vocês estão entendendo mesmo. Ao conversarem antes de receberem esse sacramento. Quer dizer, não fiquem se procurando sexualmente. É isso que a igreja está ensinando. Não cometa pecado contra o sexto mandamento. É isso aqui que a igreja está falando, tá? Então, é esta familiaridade perigosa de trato e de palavras. A igreja fala bonito, né? Não vai pôr no catecismo falar assim, não vão parar na cama antes de casar, pô. É isso que ele está querendo dizer. Então, cuidado com os excessos. A gente sempre fala para os jovens, né? Eu, quando pego o crisma de jovens, a gente dá essa orientação. Ó. Segura a onda aí. E quais são as obrigações principais das pessoas unidas em matrimônio? Guardar inviolada fidelidade conjugal e proceder sempre cristamente em tudo. Quer dizer, sempre tomar a decisão baseada na oração, no respeito mútuo, na compreensão, né? Vocês veem que não é fácil, né? Os que são casados aqui sabem a treta que é esse negócio do... tem dia que parece noite, tem dia que é duro. Amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência e viver em paz e harmonia. Mais uma coisa que não é fácil. O suportar-se, gente, é diferente do que o pessoal fala por aí. Suportar aquela coisa, tem que aguentar você. Não, é no sentido de ser suporte mesmo. De dar apoio, tá entendendo? O auxiliar que o Frei Gilson estava querendo falar, do que é a pessoa que apoia, a pessoa que auxilia, a pessoa que dá o apoio. E, gente, vamos combinar, né? Mulher faz muito melhor que o homem nisso. A sabedoria feminina nesse ponto é infinitamente melhor para ser apoio. Mesmo que ela seja o maior salário da casa. Mesmo que ela que trabalhe. Quem tem aquela palavra assim, né? Mulheres sábias, lógico, nós estamos falando nesse ponto. Ela costuma ser o apoio. Mesmo que ela esteja um caco. Né? A gente até menciona que mulheres suportam dor, né? Então gripe, né? Enfrenta melhor, doenças comuns enfrenta melhor, e o homem fica mais derrubado. Por quê? Porque o que o homem suporta é peso, não é dor. Então ele é o protetor. Ele precisa proteger a família, né? Ele precisa entender o papel dele, que muitas vezes os papéis confusos e atrapalhados fazem com que muitos desses homens não eduquem corretamente seus filhos, porque eles não sabem como se colocar. Né? Mas a gente fala disso também. O assunto é vasto. E eu faço questão de tratar um pouco de tudo, e não tem problema de que a gente vá para as próximas aulas. Por quê? Porque esse é o assunto que nos atinge. Né? Até quando a gente falou de ordem, né? Eu fiz uma breve menção a religiosos e tudo mais, a Maíra. Ele falou, eu não penso em ser freira. Então não temos ninguém aqui que tenha uma vocação religiosa ou vocação sacerdotal. Então estamos falando para quem é casado ou para quem pretende casar. Então é um assunto que a gente precisa, né, tratar com mais atenção, porque nos atinge, né? Terceiro, se tem filhos, cuidar seriamente de prover as suas necessidades, dar-lhes educação cristã e deixar-lhes a liberdade de escolher o estado de vida que Deus os chamar, sem forçar. Nem profissão, nem vocação. Você tem que ser
um advogado, ou você tem que ser padre. Não, a pessoa vai precisar escolher, porque que adiantaria escolher a nossa vontade e depois ser infeliz, ou depois não se encontrar, ou por conta de querer seguir, né, essa ordem acaba não fazendo corretamente, aí gera infelicidade para ele, gera infelicidade para outras pessoas, não se encontra vocacionalmente, aí depois cria um caos. O catecismo iniciaria agora as condições e impedimentos do matrimônio. Nós não vamos falar disso hoje, né, que aí a gente vai falar de nulidade, a gente fala no assunto. Tô só profetizando. Betina. Ah, eu nem vou ler isso. Vocês estão discutindo aí. Então vamos lá. Casais que dizem prevenir ou que escolheram não ter outros filhos. Qual que é o problema disto? O problema é o seguinte: vocês que casaram sabem muito bem. Antes mesmo do próprio casamento, vocês, inclusive isso não é feito marido e mulher junto, né, os noivos juntos, isso é feito primeiro um, depois o outro. Aí a ordem é indiferente. E o padre faz algumas perguntas diretas e ele é muito claro, ele faz uma pergunta assim: você está disposto a ter os filhos que Deus lhe der? Aí o que as pessoas respondem? Todo mundo. Sim. Aí, depois que casa, o casal combina e fala assim: não vamos ter filhos? Não vamos ter filhos. Esse casal está em pecado gravíssimo e esse casamento, eu não posso afirmar, nesse caso, da escolha por conta própria, tá? Não é ele não poder ter filho. Putz, chegou num momento lá, a gente não consegue ter filho por uma questão, pode ser dele ou pode ser dela, alguma questão de saúde. Isso é outro departamento, isso aí não tem pecado, porque você tem uma situação natural impossibilitando. Mas o casal chegar e falar: a gente não pretende ter filho, como um casal de amigo. Uma vez, um dia, o rapaz chegou pra mim: você pensa em casar? Eu não, nem namorando eu tava. Eu penso. E ele já estava casado. Aí ele falou assim: eu e minha mulher, a gente decidiu que não vai ter filho. Isso é passível até de nulidade matrimonial, tá? Esse casamento talvez já não tenha validade, religiosamente falando. Só vai ter a validade jurídica, porque essa daí não se preocupa se você vai ter filho ou não, né? Mas você fez um compromisso com Deus de ter filhos. E por que eu tenho filhos? Para educá-los na fé, para povoar o céu. Essa é a finalidade. Você tem filho para povoar o céu. Você tem filho para santificá-los. E para santificar o seu marido, para santificar ele, para santificar você. Não tem outro objetivo, gente. O casamento tem duas finalidades. Duas. Ele é unitivo e procriativo. Essas duas coisas andam juntas. Unitivo, porque a união dos esposos é necessária. Os esposos precisam se amar, eles precisam se cuidar, eles precisam se curtir, né? Eles precisam viajar juntos, eles precisam dar risada, eles precisam conversar, eles precisam dialogar, eles precisam se cuidar. E também isso tem que gerar frutos, tem que ter filho. Pode acontecer, como eu disse, por razões naturais, a impossibilidade de tal. Às vezes por causa dele, às vezes por causa dela. Mas não pode haver esse negócio de, não, nós vamos prevenir. E aí, né, ela põe DIU, ou ele, né, faz vasectomia, tal, pecado gravíssimo. Ok? É um pecado gravíssimo. Olha, eu acho que daqui a pouquinho vai cair, né, a ligação, né, que nós estamos em áudio aqui, né, conversando em reunião online, mas eu gostaria de que nós terminássemos com esta meditação da palavra. Eu vou deixar aberto aqui. Não saiam ainda, porque a gente ainda tem uns minutos, tá? Não saiam, porque a gente ainda tem uns minutos. Mas eu vou mandar o link daqui a pouco para vocês, conforme for. Vamos ver se... Aqui. Né? Então, daqui a pouco vai cair e tal, mas vamos continuar. Peguem a Bíblia de vocês
em Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos ver a pergunta, vamos ver o comentário antes disso. Eu trabalho em um lugar que tem muitas pessoas carentes. Tem umas mães que têm uns 4 filhos que passam necessidade. Você acha que Deus vai achar ruim que se ela operasse para não ter mais filhos? Então, a nossa dificuldade de entendimento hoje, e aí é o ponto, é que os nossos bisavós tinham vida mais difícil do que essas pessoas que têm necessidade hoje. E eles tinham 16 filhos. Se você olhar, a princípio, estas famílias numerosas, elas têm realmente uma dificuldade, né? Minha mãe também comenta que ela vem de uma família menor do que a da bisavó, que eram só 3 irmãs, mas que às vezes não tinha dinheiro para comer pão. Mas essas famílias, com o passar do tempo, começam a se cuidar. Por quê? Porque os filhos também crescem e começam a ajudar dentro de casa. Família numerosa e de pouco dinheiro, meu pai era para ter no mínimo uns 7 ou 8 irmãos. Ele perdeu irmãos por diversas situações, não propriamente por questão de não ter dinheiro, mas saúde, condições, né, físicas, ou nasceu já assim. Mas nós estamos num mundo extremamente materialista, de modo que essa resposta não é tão simples de eu dar simplesmente assim. Deus vai achar ruim ela operar? Como é que os padres têm agido atualmente nestes casos? Depois de ter dito essa situação de que é possível, agora, como é que a igreja age nesses casos? Eu tenho um caso que o casal é observado pelo padre. Entendeu? Então, o padre vai olhar a condição, vai ver como é que está, porque existem algumas coisas que podem sair do controle. Então, a igreja não fala que é para você ter filhos, né? Até foi deturpada a fala do Papa Francisco, que ele pegou e falou assim, não é para ser coelho, e aí o pessoal fala, o Papa está dizendo que não é para ter filho. Não, o Papa estava dizendo assim, tenham sabedoria para cuidar bem dos filhos de vocês. Se vocês querem ter muitos filhos, não façam de qualquer jeito. Não sejam imprudentes. O grande problema é que, além de ter muitos filhos, muitas vezes essas pessoas não têm boa instrução. E nem estou falando de ter escola, tá? Porque se você também investigar um pouco de vovó, vovô, bisavó, chegava na 4ª série, às vezes nem isso. Mas eram pessoas inteligentes. Por quê? Porque havia uma cultura que orientava melhor. Então, a melhor coisa é que essas pessoas, se cristãs católicas, possam ser apoiadas pelos padres e apresentem esses casos. Não tentemos fechar casais, por exemplo, os casos que você conhece, que você diz que convive com algumas pessoas assim de grande carência, e a gente fechar e dizer assim, estão em pecado, entendeu? Eu não quero fazer isso aí porque eu nem posso, eu nem conheço essas pessoas e não sei o estado delas. Então, o melhor seria que essas pessoas pudessem ser observadas por um sacerdote que daria as orientações para esse casal, que daria as orientações e o cuidado necessário dessa família. Porque aí até para o cuidado material, a comunidade poderia ajudá-los. É para isso que existe a igreja. É isso que nós deveríamos fazer. A gente tenta conversar exatamente para dar esse apoio. Então nós não vamos fechar a questão e dizer assim, eles deveriam operar? Não, eles devem, a princípio, ser observados, não só por nós cristãos, mas por a autoridade, quer dizer, por um sacerdote, que vai ter mais sabedoria para olhar e decidir, olha, esse irmão, dá uma segurada aí, vamos pensar isso aqui para vocês não passarem fome, porque também se o papai e mamãe morrer, o que será dos filhos, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser observada caso a caso. Então, é importante que a gente tenha a consciência de que cada caso, cada casal é um caso à parte. Os padres,
quando conversam com os casais, eles não fazem essa análise generalizada, né? Na base, se eu fosse generalizar, diria assim, estão em pecado, porque não querem ter filhos, porque vão usar o anticoncepcional, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas cada caso é um caso. A gente fala assim, o anticoncepcional o uso do anticoncepcional é um pecado gravíssimo. Ele é um pecado gravíssimo neste caso da questão de restringir a gravidez. Mas vocês sabem disso melhor do que eu, de que algumas mulheres, exatamente para poder ter filho, precisam por um tempo tomar. Por causa daqueles cistos, né? Que dão e que aí ele ajuda a quebrar esse cisto. Então, não dá para eu pegar e fechar a questão simplesmente dizendo é pecado, não é pecado. O padre tem de analisar caso a caso. Esse é o tipo de caso que se chega lá na comunidade, as pessoas vêm falar comigo, mas é imediato que eu vou passar para o padre. Não tem o que fazer. Então, a passagem que nós vamos ler é de Efésios capítulo 5, versículo 21. Tá? Esse aqui é a passagem sobre o matrimônio. E aí é a passagem que tem a grande polêmica da frase, né? Que eu não lembro que dia que foi, a moça... o cara fez a pergunta, eu não sei se estavam na igreja também, e ela respondeu, não, submissa não, mas é porque a definição de submissa dela é diferente daquilo que a gente entende por submisso. Não é, né? Não gostaria que vocês interpretassem ao modo... Opa, eu derrubando aqui o negócio. Ao modo daquele personagem que virou meme na internet, chamado Jesuíno, e que é o cara que olha para a mulher e fala, deite que hoje vou lhe usar, vai lá, tome banho. Aquilo ali, eu não... Aquilo é tão absurdo. As cenas que o pessoal manda, né? É engraçado, mas aquilo é tão absurdo que pode até ser que tenha existido gente daquele jeito, porque gente louca tem em qualquer lugar, mas aquilo é tão exagerado que eu acho que virou meme mesmo, né? Que eu acho que era o lugar dele, né? Talvez tenha existido gente assim, maluca, né? Mas é impensável hoje em dia, mesmo com os absurdos que a gente ainda escuta de violência doméstica e outras situações. Pois muito bem, né? Na Bíblia que eu utilizo está aqui como título deveres recíprocos dos esposos, dos dois. Né? Então, sujeitai-vos uns aos outros, quer dizer, um precisa se sujeitar, aceitar um ao outro no temor de Cristo. Aí vem, versículo 22, a bomba. Mulheres, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Quer dizer, vocês precisam, né, se submeter aos maridos. Pois, olha aí, vai piorar, hein? O marido é o chefe da mulher. Como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Quem lê isso pensa, meu Deus, né? Aí ouve no versículo 24, ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Meu Deus do céu, horror dos horrores, vou ter de obedecer aquele maluco. O que será de mim agora? Calma, a bomba vem agora. Agora vocês vão entender que o peso que virá sobre ele é maior. Se o seu marido ainda não entendeu isso, leia isso aqui para ele. O que eu vou ler agora. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que Cristo se entregou pela igreja? Na cruz, gente. Ele deu a vida. Entendeu?
Existe uma coisa que fica mais perceptível em relação a esse papel que São Paulo está tentando explicar, que é na educação dos filhos. Veja, mamãe, você se desgasta mais que o marido, não é verdade? Muito mais. Mas isso é natural, porque o bebê veio de você. Então, ele é totalmente dependente de você, é você que o amamentou, o seu bebê. Seja menino ou menina, quem amamentou foi você. Papai não tem leite, né? Não tem como. Ele não vai dar de mamar, né? Só se ele pegar uma madeirinha lá, ô bebê e tal, mas na maioria das vezes, se ele pegou a mamadeirinha para dar o TT pro bebê, quem fez o TT foi a mamãe, provavelmente. Não que ele não saiba, né? Até eu sei fazer hoje em dia, né? Então, a gente entende que a mãe tem um desgaste muito grande porque ela passa o tempo todo orientando o filho na educação básica. Filho, tira o dedo do nariz, não faz isso, não corre ali, fica aqui, me obedece. Olha isso aqui, não sai na rua, não sai na rua sem mim, não é pra, fica na calçada porque é o carro. Então a mãe tem um desgaste tremendo. Chega uma hora que o filho começa a testar a mãe e fica ali. Pá, pá, pá. Aí a mãe olha e fala assim: se você continuar fazendo isso, eu vou contar pro seu pai. De repente ele para. Porque ele gela, ele já sabe. E o pai não precisa nem bater. O olhar do pai já faz o moleque, a menina, gelar. Ele não precisa falar muito. Por que isso acontece? Se isso acontece em todos os lugares. 2 padres fizeram um estudo no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eles foram desde as tribos, não, de tudo quanto é país. No Brasil, africana, né, na Austrália, que tem os aborígenes, até as megalópolis, né, as grandes cidades. Em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é país. Né, país cristão, país muçulmano, né, a Índia, que tem mais hindu, deram a volta. O olhar dos filhos para a mãe é o mesmo. O olhar dos filhos para o pai é o mesmo. As conclusões, isso é um trabalho, né? Foi um trabalho de mestrado deles, né? Eu falei, deixa eu, né? Que eu tinha ouvido, né? Falei, vou comprar esse livro, né? Esse livro não vende no Brasil, esse livro não tem em português. Falei, tudo bem, né? Só que o preço dele, gente, é caro demais, não dá para comprar. Eu cheguei a ver na Amazon a venda, mas eu não estou em condições de comprar este livro agora, até porque eu não ia ler agora também, então não faz sentido. Muito caro. É um trabalho de mestrado. Eles chegaram na mesma conclusão, desde as tribos até as grandes cidades. O olhar, quando se pergunta para o filho ou para a filha, o que é a mãe? A mãe é o lugar da acolhida. É o lugar do abraço, é o lugar do encosto. Então, quer dizer, ele vê a mãe como o local onde ele se apoia. E o pai? Como é que eles veem o pai? Eles veem o pai como a lei. Eles veem o pai como lei. Então, eles observam que o pai tem uma autoridade que é diferente da autoridade da mãe. A mãe também dá ordens, a mãe também dá determinações, mas é diferente. É por isso que a gente chama Deus de pai e não de mãe. Por isso que Deus é pai. Porque a lei dele bateu, acabou. Deus falou, água parou. A gente sabe disso. É por isso que Deus é pai. A mãe, além do desgaste, como ela é esse local da acolhida, às vezes a mãe até, não que em tudo seja, mas assim, a mãe às vezes até permite um pouco mais. O filho ou a filha de, não vai lá. Dependendo do pai, não vai. Ponto final. Né? É claro que os dois combinam. Se um disser não, é não. Para não perder a autoridade, ninguém, né? Mas a gente vê essa tranquilidade, essa suavidade que o filho percebe na mãe. Né? Mesmo como eu, quando era pequeno, achava minha mãe, eu falava, mamãe é bravona, mas eu era colado na minha mãe. Né? Como todo filho é colado na mãe. Até hoje. É natural.
mas vê o pai como a lei. É nesse sentido aqui que está falando, né? Então, veja a missão do pai. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É para dar vida e acabou a conversa. Para quê? Para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. É para cuidar da mulher. É para cuidar mesmo. Sem mácula, sem ruga, né? É para cuidar. Quando eu escuto, me dói no ouvido, gente, uns papos que eu escuto de homens e mulheres na internet que falam assim: o homem precisa ser provedor, mas é provedor neste sentido aqui. Porque ainda mais nos tempos de hoje, como é que eu vou falar para vocês, né? Se há essa possibilidade de você ficar em casa e não trabalhar, graças a Deus, né? Louva a Deus por isso, mas tem grande parte das famílias, como a gente estava falando, da condição das famílias, que tem que olhar casa a casa, que às vezes não pode. E aí eu vou falar: olha, o seu marido precisa cuidar de você e tal, então não faça nada. Não vai dar, gente. Né? Eu sei que hoje tem a brincadeira, como é que é? Que a esposa... Eu não sei, o pessoal usa um termo bem bobinho assim: esposa... Não é esposa prêmio. Alguma coisa assim, esposa troféu. Esposa troféu. O que é esposa troféu? Porque ela fica em casa, ele paga tudo pra ela fica lindona, bonitona, não sei o quê. Se o cara tem condição de fazer isso, glória a Deus, né? Mas às vezes não dá. O salário precisa dos dois ali pra pagar as contas, pra pagar o boleto, pra cuidar do filho, pra fazer isso, né? Pra fazer para juntar um dinheirinho pra poder viajar no fim do ano, se der pra viajar, beleza. Mas o ponto é isso aqui, ó. O homem precisa cuidar dela, prover para que ela seja santificada na palavra. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. São Paulo não falou que as mulheres precisam amar o marido como o próprio corpo. Que ela precisa dar-se a ele, né? Dar-se a ele, tipo, vou te ajudar, vou te apoiar aqui. Os homens precisam amar as mulheres como o próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha o Paulo batendo firme aqui. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada um a alimenta e trata como Cristo faz a sua igreja. Quer dizer, você cuida de você, você precisa cuidar da sua mulher. Porque somos membros de seu corpo. Cristo é a cabeça da igreja. O marido vai ser cabeça da família. Então, para ser cabeça, ele precisa cuidar do corpo. E quando a cabeça não... Como é que a gente fala? Quando a cabeça não funciona, o corpo padece. Se o marido tiver ruim, se o marido não cuidar, o corpo vai padecer também. A família inteira vai pro ralo. Quantas famílias, e a gente conhece, de filhos que vão ter diversos problemas aí, muitos deles agindo de maneira psicológica. Então são essas patologias aí. Quando você vai ver, qual que é o problema? Pai ausente. Vários casos. Que quando você vai ver, o cara é revoltado, o cara é esse, o cara é... a menina assim, assado, aqui. Pai ausente. E pai ausente aqui eu não estou falando de não ter pai. Porque às vezes não teve pai por alguma razão, né? Veio a falecer quando era pequeno. Mas alguém supriu o papel espiritual do pai e foi referência masculina, mesmo na vida das meninas. Porque mesmo as meninas precisam ter referência masculina. Se o pai for ausente, também para as meninas isso é muito complicado. Então precisa. A figura masculina e a figura feminina têm papéis distintos e elas precisam se ajudar, porque senão a família não aguenta. O corpo não aguenta, o corpo padece. E aí o corpo, estou dizendo, todos os filhos também que formam essa família. Física, material, assim como a igreja é uma família espiritual. Por isso que quando a gente falou dos mandamentos, eu falei que o padre é o pai espiritual lá da igreja e
os irmãos ali, né, que convivem, fazem parte dessa família espiritual. O padre precisa ser um pai espiritual e os irmãos precisam cuidar uns dos outros também. Numa igreja, se o padre fica ausente, é ladeira abaixo. Não funciona. Não adianta ter só leigo lá, que esse negócio não vai funcionar. Daqui a pouco não é mais igreja. Vira qualquer outra coisa, mas igreja católica não vai ter. Então precisa. Por quê? Porque a parte da mãe, a parte que a igreja provê, ela vai estar lá. Então o padre precisa fazer essa parte paterna. Certamente ninguém jamais aborreceu sua própria carne, ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Então, ambos precisam se apoiar. No fim, os dois precisam ser submissos à vontade de Deus e um cuidar do outro. Quando isso não acontece, a coisa não vai para frente. Né? E aqui a gente faz depois, inclusive, em Efésios capítulo 6, fala da educação dos filhos, né? Como é que os filhos que os filhos devem obedecer aos pais. Aqui ele está falando do quarto mandamento, ele vai forçar aí em cima dos filhos para obedecerem os pais, honrar os pais, porque é assim que é o quarto mandamento, né? Então é importantíssimo que compreendamos esse papel de cada um de nós, né? Se estamos casados ou não. De certa forma, o que às vezes falta para os irmãos é compreender que quando aqui está falando de amor, não está falando de sentimento. Mas, Leandro, como assim? Os casais não devem ter o sentimento? Devem. Mas quem já é casado sabe disso, ou quem namora, ou quem namorou um tempo, sabe disso. É todo dia que você sente amor? Tem dia que você não sente amor. Tem dia que você sente vontade de esganar. Né? Tem dia que você sente vontade de apertar o pescoço. Mas existe algo maior pelo qual você luta ali. E é esse maior que às vezes você não está sentindo nada, mas você faz por este bem. Esse bem maior que você vê e fala, não, essa é a finalidade, é isso aqui que eu quero. É aqui que eu estou mirando. É nessa coisa. Então aí a gente se coloca realmente como marido e mulher. E um cuida do outro. Senão não vai funcionar. Qual que é o problema hoje? Para que a gente possa completar e na semana que vem a gente continua, mas o problema, um dos problemas, é a observação que a gente não faz e não fazemos a comparação do casamento com a ordem. Matrimônio e ordem. Para o menino, para o jovem ser ordenado padre, ele passa por algumas fases ali. Primeiro ele é seminarista, depois ele é diácono e por fim ele se torna padre. Na nossa vida aqui comum, secular, primeiro você namora, depois você vai noivar e por fim você vai se casar. Tem casal que namora, aí depois tem um noivado igual um namoro e esse casamento não chega. Por quê? Porque o pessoal não sabe que o namoro tinha que ser igual o seminarista. O casal de namorados tinha que ser igual ao seminarista. O seminarista não pode celebrar missa. Os namorados não deveriam ter vida de casado. Eu falei isso para os jovens do Crisma. Né? Sim, eu falei para o seu afilhado, né? Que o sobrinho e afilhado da Maíra é meu crismando. E eu falei para eles lá, falei assim, vocês não podem querer ter vida, né? Achar que, mas eu amo muito meu bem.
e achar que você deve ter uma vida sexual com a mocinha, com o menininho, e achar que tá tudo bem. Sabe por quê? Porque vocês são tudo jovenzinhos e vocês só querem ter as benesses da vida adulta. Vocês não querem ter o ônus, vocês não querem ter problema. Então vocês querem ficar com a parte prazerosa, mas não querem assumir a outra parte. Então vocês não têm que ter essa parte boa. Vocês têm que esperar. Se você começar a namorar agora, o que você precisa fazer é conhecer a pessoa. E essa galera, né, os mais jovens, quer que eu diga para vocês? Estou surpreso com essa geração mais nova mesmo, mais novinha. Tá acontecendo algumas coisas interessantes. Percebeu-se que diminuiu o número de jovens mesmo ali, de 16, 17 até 24, 25 anos. Diminuiu muito o número de jovens em baladas, festas e, por exemplo, festa de carnaval. Diminuiu. Qual é a geração que estava lá festejando, pulando, gritando e tudo mais? A minha. Que sacanagem. Falei que só vai namorar quando a tia estiver namorando, porque eu tô... Que maldade. Que maldade. Ele é um garoto bonito, vai arrumar namorada logo. Para desespero da Maísa, né? Sua irmã. Ai. Então, diminuiu o número de coisa. Qual é a geração que estava lá pulando e gritando? Coisa? A minha. E a de algum de vocês aí, que tem aí por volta de 30 e poucos anos e tal, 30, né? Um pouquinho abaixo de 30, um pouquinho acima de 35 aí, né? E a minha geração até os 50 e poucos. Essa galera que estava nos bloquinhos e nas festas e nas baladas. A geração mais nova não é que não vai, mas diminuiu muito. E se percebe também a diminuição até, né, nestes relacionamentos que chegam à questão sexual. Aí dizem, o jovem não está mais tendo. Não, o jovem está um pouco mais tranquilo em relação a essas coisas. Isso já não é a grande, né, a grande preocupação dele. Não é a grande preocupação que ele tem. Eles têm outras prioridades, né? Algumas que a gente pode questionar, mas nesse ponto não me parece que está ruim. Me parece que tem sido muito bom. Né? É claro que quando é dito pela imprensa, quando ela fala, ela usa o termo, o jovem está mais conservador, do tipo assim, era uma coisa horrível. Mas, meu amigo, vamos pensar a origem do termo, não. Vamos pensar assim, ó, você faz compras de comida. E uma das coisas que você espera é que esses alimentos que serão utilizados, eles tenham uma conservação maior, para que você não se alimente de modo ruim, né? Não tenha algo estragado ali. Então, se os jovens estão mais conservadores, não sei exatamente o que eles querem dizer com isso, mas eu acho que eles queriam dizer careta, chato, né? Não é igual eu, né? Porque a referência de quem fala isso é a pessoa, né? Porque ele gosta das suas maluquices, não só as nossas gerações, né? Porque no meu caso, eu nasci nos anos 80, mas até falam essas pessoas da geração dos anos 60, final de 60, 70, né, que foi criança, foi jovem, e que aquela galera fazia maluquice também, né? Fazia muita maluquice de 60, 70, né? Então, quando ele olha e fala, nossa, são muito comportadinhos e tal, como se a referência fosse ele. Mas aí quando você vê as consequências dessas bagunças, elas não são boas consequências. E eu nem estou falando do pecado, eu estou falando da consequência das bagunças. O cara entra de uma bagunça em outra, aí não sei isso e aquilo, e a pessoa sai arrebentada. Então talvez, né, os jovens... outra coisa, eles bebem menos. A quantidade de bebida é menor. Eu não estou vendo isso como uma coisa ruim, não. Eu estou achando que eles estão mais saudáveis. Né? É interessante isso. Né? Isso é recente. Da tal chamada geração Z. Geração Z tem vários problemas. Né? Eu dou risada com os negócios de entrevista de emprego e de trabalho. Mas quando eu vi isso daí, eu falei, peraí, tem coisa boa aí. Essa molecada
eles estão querendo que as coisas façam sentido, não é fazer por fazer. Ah, foge da bebida, foge não sei o quê. Opa, então alguma coisa aí eles estão procurando para se manter bem. Eles não gostam, né? Porque tinha, né, muito daquela coisa de eu bebi e fiquei louco, eu usei não sei o que, fiquei maluco. Eles não gostam dessa coisa de beber algo e perder o controle de si. Eles têm até medo. Mulheres, então, têm mais medo ainda, porque escutou muito de história, né? Ah, a menina ficou bêbada na festa, o pessoal passou a mão. Isso é um absurdo, né? Mas a gente sabe que aconteceu, né? Que já aconteceu tantas vezes, né? A gente tem até casos famosos aí, que infelizmente aconteceram, de abuso e tudo mais. Coisa horrível. Bom, isso assim, falamos grande parte, né? No próximo encontro, nós vamos tratar, né, dos impedimentos, né, que há, né, o pessoal às vezes pergunta, mas tem algum fundamento bíblico? Eu vou ler, a gente pode ler também Mateus capítulo 19, que é a discussão de Jesus com os judeus, e tratar propriamente o que o catecismo nos fala sobre isso, né? E aí perguntas tal a gente vai respondendo durante, para poder trabalhar isso. Alguém tem ainda alguma pergunta a respeito do que falamos aqui, ou por hoje deu? Então, por hoje deu.